eu não manjo muito dessas paradas. Certo. Mas eu vi que, tipo assim, que o Império Romano, ele cresceu muito por causa da religião. Exatamente. Aí ele juntou várias crenças e criou uma, né? Fácil fácil assim, né? A grosso modo dizer. Sim. Pra você... Não tem o que você mais domina, uma nação, uma população, que é a própria mente. E a religião, dependendo do seu idealizador, ela domina para o que lhe é de interesse. Sim. Né? Você pode colocar a história de todo do comunismo inteiro. Eles dominam a mente para dominar a massa, para ter um domínio sobre aquilo. O mundo tá excreto de exemplos disso, né? Stalin, Hitler, Mao Tse Tung, Coreia do Norte, tudo isso daí, exatamente. Então, assim, eles dominam pela mente, criam quase uma seita política como uma religião. Sim, e se você discordar, você é negacionista, você é louco, você tá errado. Né? E é algo um pouco mais extremista até. Né? É autoritário, né? Exatamente. Tudo que você coloca como obrigação e não dá pauta para discussão, você tá numa ditadura. Isso. Não tem conversa, né? Ou é aquilo, ou você discordou, ou simplesmente perguntou, você tá errado. Você vai para uma parede de fuzilamento, você vai para uma vala, você vai para um campo de concentração. Né? Tem muita coisa. Eu tava vendo na Netflix, tem um documentário agora que fala sobre essa parada aí, acho que é Como se tornar um tirano. Um tirano. Eu assisti também. Cara, todos eles têm um padrão que eles seguem, cara, muito certinho, né, mano? Dessas paradas. Digamos assim, como se fosse uma bíblia de cada passo, né? Você vê, hoje pouco a pouco se difunde, mas tem campo de concentração na China hoje. Hoje. Caramba. A China, se você dependendo do corte de cabelo que você cortar, você é morto. Sim. Entendeu? Se você desrespeitar alguma coisa da China, você é morto. É um país que é uma agenda progressista que se espalha pelo mundo, mas quem vive lá dentro tem que fugir. A China como a Coreia do Norte também. Coreia do Norte é pior ainda. A Coreia do Norte hoje acho que é a mais... Só que lá... pior é que a China, por ela ter commodities comerciais e ser um grande fato de comércio, ela ainda maqueia mais para poder vender. A Coreia do Norte não tem nenhum interesse disso. Então lá o negócio é bem mais sério. Né? Como se fala-se de Cuba, né? Se fosse, você vê uns absurdos hoje em dia. Se você falar você vê algumas personagens aí do midiáticas falando que Cuba tem a maior educação do mundo. O pessoal lá é semi-analfabeto. Se tivesse a maior educação do mundo e a maior saúde do mundo, o pessoal não se arriscava fugindo de bote, de navio. Exatamente. Cara, você tá entendendo? Verdade, então, né? assim... Os médicos de lá não saem pra trabalhar Sai pra trabalhar. Os caras ganham... Como é que você vai falar que lá é bom se o médico ganha $20 por semana, por mês? O pessoal vive em miséria. Não tem... Quem um dia já foi a Cuba, ou quem um dia já viu lá, sabe que o pessoal... Até surgiu uma matéria há pouco tempo. Até hoje, eles utilizam seringas que nem descartáveis são. Entendeu? Lá é um caos. Então, assim, faz parte de uma mídia, não todas aparelhada, para defender um certo modelo de governo que é beneficente a eles. Que são pagos, que são aparelhados, que têm alguns interesses de commodities, de comércio, né? Cara, e tipo assim, que nem você falou, uma coisa que ficou na minha cabeça aqui. Tem campos de concentração até hoje. Até hoje. Cara, por que ninguém fala sobre isso? Ninguém faz nada. Porque, digamos assim, existe um certo poder, certo? Existe um certo... hoje ela é... Hoje todo mundo depende da China. Pela sua mão de obra barata. Muita empresa se instala lá pela sua mão de obra barata. Acho que muita gente finge que não vê. Muita finge que não vê, porque se eu trabalho com você, que eu tenho uma despesa de $500 por mês, e trabalho com você, que é a China, que eu tenho uma despesa de $20 por mês por causa da mão de obra que tem lá, eu vou pra lá. Eu não vou atirar em quem tá me fornecendo. Então a mídia é aparelhada, é uma máquina gigante midiática de dinheiro. Então o pessoal fecha os olhos pra uma coisa porque tem dinheiro. E os próprios chineses, cara? Porque deve ter os próprios chineses não tem. É gente pra caralho, mas vive sobre uma tirania governamental. É que o cara não tem poder nenhum, gigante. Né, cara, né? Não tem como. O cara vive amarrado, não tem como. Não vive, ele vive, tipo assim, na miséria, e se ele falar o contrário, a família dele é morta. Meu Deus. Né? Campo de concentração. Poxa, não precisa falar mais nada. Você entendeu? É uma realidade muito diferente do que a gente Muito vê, diferente. Né? Você vê, tipo assim, você vê hoje, infelizmente, governantes aí do Senado, da Câmara, tipo assim, fazendo referência a Stalin. Sim. Porra, Stalin colocou a Ucrânia no Holodomor. O pessoal, ele queria fazer a Rússia, a União Soviética na época, uma máquina tão forte
para criar grãos, para fazer essa propaganda para o mundo, mas quando foram descobrir exatamente o que era, depois de muitos anos, se sua família ela não alcançava a parte de dar os grãos estabelecidos pelo governo, eles até deixavam de comer, porque senão seriam mortos. E não sendo mortos, eles acabam morrendo de fome. O Holodomor foi uma tragédia, matou muitos ucranianos. Né? Então, assim, esse é um modelo que tem algumas pessoas que hoje, infelizmente, defendem. Né? Hoje a palavra, tipo assim, muitas pessoas, eu vejo pessoas falando, repetindo, igual papagaio de pirata, a palavra de genocídio, não sei o quê, e a maioria não sabe nem o significado no vocabulário. Fascista. Você tá entendendo? Tudo sufixoísta virou piada, não tem sentido. Você entendeu? Aí a pessoa que fala uma palavra dessa defende Stalin. Tem zoeira, né? O povo falando assim, você é fascista, taxista, motorista, vai embora. Por quê? Pois Porque é. essas palavras, em meio a toda essa mídia, né, que mudou tudo, então tirou o poder dessas palavras. E Tirou. Tipo assim, algo... infelizmente, a gente vive num país subdesenvolvido ainda. Tem muita gente que não tem muita informação. E aí as pessoas acabam virando num ciclo vicioso que tinha uma síndrome do papagaio de pirata. Eu repito aquilo que eu nem sei o que eu tô falando. Sim. Só pra atacar aquilo que eu não concordo. Eu não concordo com você, mas eu não posso te acusar de algo que não tem sentido, não tem fato, não tem significado. É uma parada que sempre me incomodou, assim, mano. Inclusive, eu fui bem criticado quanto a isso, porque eu sempre questionei tudo. Mano, não posso. Por que eu não posso? Tudo que se você se coloca obrigatório, já é algo de você torcer o nariz. Porque quando você fala democracia e liberdade, não tem nada a ver com obrigação. Sim. Certo? Então, como é que você fala que alguns países que têm ditadura, que não tem a opção nem do questionamento, é uma liberdade? Não faz sentido, nem literário, nem no vocabulário. E como que tem gente que romantiza isso, mano? Romantiza porque às vezes é interessante para aquele modelo de governo na qual de alguma forma está sendo beneficiado. Você tá entendendo? Quando você fala assim, não defendendo nada aqui, dando um exemplo, né? Se você fala ainda de um bandido, um traficante, por mais hediondo que seja, o cara está buscando dinheiro. A diferença do comunista, é que é o seguinte, ele não quer só dinheiro, ele quer poder absoluto. Sim. Então, quando ele conquista um estado, ele quer controle e poder além do dinheiro. Então, ele elimina todas as escolhas que você tem. Ou é o que eu falo, ou qualquer questionamento seu é taxado como errado, e você é massacrado de infinitas formas, né? Hoje, se você questionar alguma coisa que não for de algum viés, que é midiático, você é taxado de muita coisa. E as pessoas... E vem aquele conjunto de manada de pessoa falando que ela nem sabe o que está falando. Nem buscou entender, né? Culpa também um pouco do que a gente passou no país. A gente foi doutrinado em escola aí, muita coisa. Na minha época de escola, eu lembro, estava passando na minha cabeça aqui, eu via livros lá que colocava... Quando eu estava na 5ª, 6ª série, indo para o fundamental, né? Colocava ali o capitalismo como uma coisa hedionda. Sim. E o comunismo como é igual para todos. O comunismo, na teoria, se você ler, é lindo. É lindo, é maravilhoso. É a coisa mais igualitária e bonita do mundo. Agora, quando você aplica isso em prática... é romantizado. Ele é romantizado. É como se fosse uma literatura. Isso. Então, quando você coloca isso na prática, eu até pergunto, eu respeito o que você quer. Você acha um negócio legal, outro, mas... Me dá uma prova, um fato de algum país socialista, comunista que deu certo. Exatamente. Pergunta para algum cidadão que vive nesse país se ele quer ficar lá. Cara, na verdade, até a gente conversou esses dias de chamar, porque lá, da onde nós viemos, lá de Cianorte, certo. Então a gente tem muito imigrante lá venezuelano que tá vindo de fora. A gente tá muito interessado em encontrar alguém, algum porta-voz deles topa conversar que com a possa gente. falar o porquê que eles estão na sendo Venezuela lá e foi assim, essa realidade, né? Foi quase que tentaram um pouco fazer aqui no Brasil. Eles aparelharam os outros poderes, o legislativo, a Câmara, para o quê? Para eles aparelhar, colocar pessoas lá do interesse deles, para quando for passar a aprovação para outro poder, eu ter legitimidade aparelhada aos meus interesses. E acabou. Entendeu? Não tem quem contra. Não é um contra. Não existe um contra.